pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 37, versículos do 22 ao 27. Assim nos diz a palavra de Deus. Pois quem tem a bênção de Deus possuirá a terra. Quem tem a bênção de Deus possuirá a terra. Mas quem é por ele maldito será exterminado. O Senhor firma os passos do homem, sustenta aquele cujo caminho lhe agrada. Se ele cair, não ficará prostrado, pois o Senhor segura a sua mão. Fui criança e agora estou velho. Nunca vi um justo abandonado, nem um descendente seu pedindo pão. Sempre se compadece e empresta, e sua posteridade vive abençoada. Foge do mal e faz o bem para viveres para sempre. Foge do mal, foge do mal e faz o bem para viveres para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem tem a bênção de Deus vai herdar a terra, vai possuir a terra. Quem tem a bênção de Deus, tudo lhe pertence, ele tudo domina e não é dominado por ninguém. Quem tem a bênção de Deus não é dominado pelo mal, não é dominado por maus pensamentos. Tem maus pensamentos? Basta ter cabeça, basta ter cérebro, ter mente, para ter maus pensamentos. Mas uma coisa é a gente ter um mau pensamento, outra coisa é a gente ser dominado por ele. Quem tem a bênção de Deus não é dominado por pensamentos de suicídio, por pensamentos de morte, por pensamentos de desastre. Quem tem a bênção de Deus não é dominado pela maldade alheia, não é. Quem tem a bênção de Deus não é escravo dos próprios vícios, pois quem tem a bênção de Deus possuirá a terra. E quem é por ele maldito será exterminado. Cair na maldição produz o nosso extermínio. Uma pessoa que acaba se tornando maldita pelas próprias atitudes dela, uma pessoa que vai ingressando em caminhos escuros, tenebrosos de pecado, uma pessoa que vai afundando no crime, ela vai se tornando uma pessoa maldita. É isso que a palavra de Deus está ensinando para nós, que existe um caminho que nos leva à maldição. E esse caminho nos leva ao extermínio. Somos exterminados se andarmos por essa senda. Mas pelo contrário, aqui a palavra de Deus faz o contraponto. O Senhor firma os passos do homem. Quem dá firmeza na nossa caminhada é Deus. E Deus sustenta aquela pessoa cujo caminho é agradável para Ele. Se você caminha com Deus, primeiro você não vai vacilar nos seus passos, porque Deus te firma. Segunda coisa que esta palavra nos promete, que quando uma pessoa tem uma vida agradável a Deus, não falta nada para ela. Ela possuirá a terra e o próprio Senhor a sustenta. Isso é garantia da pessoa não cair? Não, não é. Tanto que a palavra diz em seguida, se ele cair não ficará prostrado.
Pessoas boas caem, sim. Pessoas santas pecam também. Pessoas inteligentes, espertas e experientes cometem erros, cometem. Mas quando essas pessoas têm Deus na sua vida, o erro que ela comete, o vacilo que ela dá, o tombo que ela leva, não a mantém no chão, não a mantém prostrada, porque o Senhor a segura pela mão. Acho que uma vez eu dei aqui esse testemunho, até citei esse exemplo. Nós morávamos ali nos arredores de Brasília, na cidade de Satélites, há muitos anos. Nós estamos falando aí de uns 40 anos atrás, quase, numa cidade satélite chamada Setor Pessul. E nessa época meu pai, ele trabalhou, foi uma fase muito difícil da nossa vida. O meu pai trabalhou como cobrador de ônibus, não é? E ele saía de casa muito cedo e chegava em casa muito tarde. A gente não tinha oportunidade de convívio, praticamente. E para ter a oportunidade de estar com meu pai, teve um dia desses que eu resolvi ir com ele. Difícil, viu, gente? A vida de um cobrador de ônibus, e ainda mais naquela época, eram os horários estendidos. Não sei nem se meu pai dobrava o expediente, só sei que ele saía muito cedo, ficava o dia inteiro fora e voltava tarde da noite, quase de madrugada. E eu fiquei ali sentado com ele no ônibus fazendo aquela linha. Terrível, muito chato. Porque toda hora você está passando pelo mesmo lugar, toda hora você está voltando no mesmo lugar, não é? Mas eu vou pedir só uma... Felipe, orienta ele, por favor. Toda hora a gente passando pelo... Não, o câmera, orientar o câmera. Silêncio, por favor. Toda hora o ônibus passando pelo mesmo lugar, não é? Então a gente ficava assim enjoado até, não é? De dar tantas voltas. Eu sei que quando chegou por volta de umas 11 horas da noite, nós estávamos voltando para casa, uma chuva, um frio terrível. E no Setor Pessul, quando tinha essas tempestades, quem morou lá sabe, eram enxurradas que eram verdadeiros rios. E eu e o meu pai ficamos presos num ponto de ônibus, onde a gente ia desembarcado, a gente não conseguia chegar em casa, porque quando relampejava, nós víamos aquela enxurrada como um rio. E quando eu digo para você como um rio, era como um rio. Nós não enxergávamos o chão, nós não enxergávamos a pista. Não tinha pista, né? Tinha estrada aberta, nós não enxergávamos. A gente só enxergava a água e numa grande velocidade. E o frio, um frio. E eu pequeno, devia ter ali uns 6, 7 aninhos. Para não incomodar o meu pai, chorava calado. Mas acho que ele percebeu e arriscou, né? A hora que nós entramos na água, gente, não teve jeito. Eu era muito leve, muito magrinho, pequeno. Na hora que colocamos os pés na água, a enxurrada me levou. Mas me levou mesmo. Eu só não fui tragado pela enxurrada, porque havia uma mão forte que me segurava. Meu pai me segurou firme. Foi a luta dele contra a água para me manter junto dele. Às vezes, o que nós enfrentamos é uma dificuldade tão caudalosa e nos arrasta com tanta violência, que se não é a mão firme de Deus a nos segurar, nós somos levados embora. Então, é próprio da gente resvalar e cair. É próprio do ser humano fazer a experiência da fraqueza. Mas quem está com Deus não é arrastado pelas enxurradas da vida. O mal não vai arrastar você. A necessidade não vai arrastar você. A precariedade não vai determinar a sua vida. Porque existe um Pai de amor que te sustenta e te segura pela mão. Deus está te segurando. E isso a gente precisa crer. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor. O Senhor firma os passos do homem que lhe agrada, o Senhor firma os passos do homem, sustenta aquele cujo caminho lhe agrada. Se ele cair, não ficará prostrado, ainda que caia,
Porque antes que ele chegue ao chão, o Senhor o segura pela mão. E a palavra de Deus nos dá testemunho por meio do salmista. Fui criança e agora estou velho, vivi muito. Desde pequeno até os dias de hoje, eu olho para a vida e vejo uma coisa é clara para mim. Nunca vi um homem de Deus abandonado, nunca vi uma pessoa justa abandonada, nunca vi seus descendentes mendigando. Porque um homem justo sempre se compadece e empresta. Olha que interessante. A palavra de Deus nos diz: não vi um justo abandonado e não vi os seus descendentes pedindo esmola. Mas a palavra de Deus também nos diz qual foi a trilha que esse justo percorreu. O que esse justo fez? Tinha um coração que se compadecia e sempre que podia ele emprestava. Sempre se compadece e empresta. E porque ele fazia isso, a bênção de Deus recaiu sobre os filhos dele. Sua posteridade vive abençoada. Gente, viver para Deus, viver com Deus, ser de Deus, é uma bênção. Uma bênção que se reflete inclusive sobre os nossos filhos. Por isso, depois de discorrer para nós sobre todas essas coisas, a palavra de Deus nos dá uma direção. Ela nos diz: sabendo disso, você pode até colocar aqui o seu nome, não é? E eu vou dizer para mim, sabendo disso, Márcio, que quem tem a bênção de Deus vai possuir todas as coisas. Márcio, sabendo que Deus firma os passos do homem, sabendo que Deus sustenta aquela pessoa que o obedece, que vai por um caminho de bem, que é agradável a Deus, sabendo que uma pessoa de Deus, ainda que caia, por causa da própria fraqueza, dos próprios limites, da lentidão para compreender as verdades da vida, pelas suas más escolhas, ainda que caia, não ficará prostrado. Porque o Senhor o sustenta pela mão, sabendo, Márcio, sabendo disso, que no decorrer de toda a história da vida de uma pessoa, que observou com sabedoria, ela nunca viu um homem de bem, um homem justo abandonado por Deus. Nem viu a sua prole, os seus filhos, na miséria. Porque a bênção de Deus recai sobre os seus descendentes. Sabendo disso, Márcio, foge do mal, pelo amor de Deus. Foge do mal e faz o bem. Se você fugir do mal para fazer sempre o bem, você não vai viver muito, você viverá para sempre. Quem foge do mal para fazer o que é agradável a Deus, não vive muitos anos, vive para sempre. Quem tem a bênção de Deus tem tudo. Por isso que São Paulo, ele dizia com a boca cheia, não é? Basta-te a minha graça. São Paulo, ele dá um testemunho de uma experiência que ele viveu. Ele tinha uma fragilidade que o castigava constantemente. Chegou a chamar essa dificuldade, esse problema, essa fraqueza, talvez essa tendência, esse pecado, ou essa doença. Sabe-se lá Deus o que São Paulo vivia, mas ele disse: era como um espinho na minha carne. Você já teve um espinho na carne? Esses dias eu comprei um cactus lá para casa, desses pequenininhos. Parece tão inofensivo, é lindo, lindo, lindo. Fácil de cuidar. Coloquei no porta-malas do carro e no meio de outras coisas ele virou. E a hora que eu fui pegar estava embrulhado em papel de jornal. Mas quando ele virou, o papel forçou contra o cactus e os espinhos atravessaram pelo jornal e eu não vi. Gente, quando eu peguei, entrou tudo no meu dedo. Consegui tirar todos, menos um. Olha, que sofrimento, que luta. Cheguei na dermatologista. Mostrar, será que ainda tem um espinho aqui? Ela falou, às vezes deixa mesmo uma sequela. E olha como me incomodou um espinhozinho de nada na carne. Imagina um grande espinho. São Paulo disse, eu roguei ao Senhor 3 vezes que afastasse de mim. E ainda
intensifica o que foi esse drama que ele viveu. Era como um anjo de Satanás, um demônio, que o esbofeteava, que trazia sempre diante dele a sua fraqueza, que o mantinha humilhado. E ele disse: roguei a Deus insistentemente para que afastasse de mim esse mal. E o Senhor me respondeu: basta-te a minha graça, basta-te a minha bênção, basta-te a minha força, porque na tua fraqueza que o meu poder se manifesta. É quando a gente nada pode, é quando a gente chega ao fundo das nossas fraquezas, é quando a gente não consegue mais resolver as coisas por nós mesmos, que reluz a graça de Deus com mais intensidade na nossa vida. Deus não fica de braços cruzados esperando a gente chegar ao fundo do poço. Mas onde as trevas são mais escuras, a luz de Deus, que é sempre luz, refúgio com mais força. Sabe o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos nesse dia de hoje? Nós precisamos estar na bênção de Deus. Porque quem tem a bênção de Deus tem tudo. Quem tem a bênção de Deus possui a terra. Para você, meu querido, minha querida, para enfrentar a vida, para enfrentar as lutas desta vida, basta a graça de Deus. Porque de todos os recursos que nós dispomos, de tudo aquilo que está à nossa disposição, o único recurso indispensável e verdadeiramente necessário, o que a gente de verdade precisa, a única coisa que não pode faltar para mim e para você, é a gente estar com Deus. É a gente estar na graça de Deus, é a gente caminhar pela luz do Espírito Santo, é ter a força divina dentro de nós. O nosso corpo pode fraquejar, mas a nossa alma precisa estar firme, alicerçada no Senhor. Como diz aqui a palavra, o Senhor firma os passos do homem. Onde é que você vai encontrar firmeza? No Senhor seu Deus. Você está fraco? Será que não está na hora de você se aproximar de Deus? De você intensificar a sua vida de oração? De você intensificar a sua amizade com o Senhor? Será que não é esse o momento agora que você precisa estreitar laços com Deus? Porque na hora em que a dificuldade aperta mais, é quando mais nós devemos nos unir a Deus. Não é hora da gente ficar rebelde, questionando a existência de Deus. O demônio, ele é muito esperto, ele é muito astuto. Na hora em que a gente mais precisa da força de Deus na nossa vida, o demônio lança a semente da dúvida. Será que Deus existe mesmo? Será que Ele está cuidando de você? Olha aí o que está acontecendo à sua volta. Uma besteira você ficar rezando. Essa história aí que você ouviu, que ela falou lá, que recorreu a Deus, recorreu a Nossa Senhora, e essa história da carochinha. E por que esses pensamentos ruins e duvidosos vêm ao nosso encontro com tanta força na hora em que nós mais precisamos? Porque o diabo sabe que se nós não nos unimos a Deus no momento da necessidade, nós entramos em pânico, nós entramos em desespero, e desesperados nós fazemos loucura. Agora é hora de você se unir mais a Deus, aprender a contar com a graça divina. Gente, tem pessoas que têm muita dificuldade com o seu casamento, muitas, não estou dizendo todas, porque enfrentam o seu casamento sem contar com a graça de Deus. Mas a gente pode contar com a graça de Deus para viver bem um casamento? Não, não pode, deve. É por isso que a união entre um homem e uma mulher recebe da parte de Deus, pelas mãos da igreja, um sacramento. Porque sacramento é unção, é graça, é força. Se fosse naturalmente assim tão fácil, nós não precisaríamos de força para ser casados. Só quem é casado sabe todo o desafio de uma vida matrimonial. Não tem vida mais maravilhosa, não é?
E é até difícil me chamar para poder, por exemplo, fazer ali uma orientação, uma pregação para seminaristas, porque eu vou desconverter eles do seminário, porque a minha vocação é muito linda, eu sou apaixonado pela vocação matrimonial. Sou casado com gosto, gosto do meu casamento, amo a minha esposa, sou feliz por esse sacramento do matrimônio. Mas pergunte para minha esposa e você vai descobrir que a vida de casado não é fácil. Ouça pela boca dela, mas ouça também pela minha boca. A vida de casado não é fácil. E como é que é a sua vida de casado hoje? Maravilhosa. E no começo foi boa desde o princípio, mas quando a gente aprende a viver o nosso relacionamento, a nossa vida matrimonial a partir da graça de Deus, contando com a graça de Deus, pensando no bem do outro, aprendendo a morrer para o outro viver um pouquinho, cedendo aqui para ganhar acolá. É um intercâmbio o matrimônio. E quando orientados pela sabedoria divina, a gente vai aprendendo a fazer da vida do outro com o qual nós casamos um céu. Gente, o casamento se torna uma coisa maravilhosa, mas é maravilhoso a partir da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para sermos bons casados. Nós precisamos da graça de Deus para sermos bons pais. Eu não eduquei meus filhos sozinho. Olha, era quase milagroso o que acontecia. Vou dizer quase, porque ainda está dentro da linha da naturalidade. Mas era quase milagroso, maravilhoso era. Às vezes filho é filho, e corresponde à idade que tem. Às vezes adolescente, muito jovem, faz atrapalhada. Gente, era muito interessante. Os meus filhos mal tinham feito uma atrapalhada, a notícia já chegava pelos meios mais inéditos, às vezes por meio de pessoas que nem me conheciam. E eu ouvia e agradecia. Obrigado, Senhor. Porque como o Senhor diz na sua palavra, aqueles que caminham contigo, antes que as coisas aconteçam, o Senhor faz com que eles conheçam. Eu te louvo porque o Senhor fez chegar a mim essa situação. E eu vou cuidar dela. E cuidava, com amor. Lembro de um casal que veio fazer uma partilha e disse: olha, não fique chateado pelo que eu vou te contar, eu vi, dá uma conferida. Eu falei para eles: ficar chateado por quem vem me ajudar a cuidar dos meus filhos? Eu falei: não, vocês merecem um abraço, muito obrigado. E se souberem alguma coisa, contem mesmo, porque é assim que a gente vai educando os nossos filhos. Mas eu sabia que eles eram simples mensageiros. Deus comigo educava os meus filhos. E eu sei que você que é mãe, viveu experiências assim. Você que é pai, viveu experiências assim. Na educação de seus filhos, na observação de uma amizade para conferir se ela era falsa ou se ela era verdadeira. Tudo fazer, meus queridos, com a graça de Deus. Nós temos que aprender a contar com a força divina, que não é só força, é sabedoria. É discernimento, é bom senso, é juízo, é coragem. A graça de Deus em nós nos dá coragem para a gente enfrentar os dramas dessa vida. Você aprender a contar com a graça de Deus é você confiar na divina providência, que Deus rege todas as coisas, que Deus rege o universo e que Deus rege a sua vida. E que essa situação difícil que nós estamos vivendo, que aos olhos humanos é uma situação descontrolada, está também nas mãos de Deus. Vamos confiar na divina providência, porque se nós não confiarmos na divina providência, nós vamos ficar chocados com a sucessão de notícias negativas que nós vamos recebendo. Hoje nós já vemos há algum tempo, grupos, amigos, família, dividida por causa da polarização de ideias. Por causa de opiniões, muitas vezes baseada em falsas informações. Por causa de opiniões que não são fruto de certeza, é fruto de especulação. Amigos antigos se dividindo, gente de Deus se separando,
virando as costas um para o outro, criando partidos. Por partido é o que parte. Eu sou do lado de cá e você é do lado de lá. Dentro de família você encontrando divisão, sabe? E quando eu olho para tudo isso, eu penso assim: se nós não tivermos fé, nós vamos viver este caminho. Porque você sacrificar o amor que você tem a uma pessoa por uma ideia da qual você não tem certeza, para mim é antes de tudo falta de fé, falta de confiança. E sobretudo falta de confiança em Deus. Quando nós não confiamos na bondade de Deus que rege a nossa vida, nós ficamos abertos a qualquer tipo de influência. E muitas vezes influências terríveis, cruéis, até diabólicas. Confie que Deus está cuidando de você. Confie no que esta palavra nos diz nesta manhã. Que quem tem a bênção de Deus, não lhe falta coisa alguma. Porque se vai possuir a terra, não lhe falta coisa alguma. Quem tem a bênção de Deus, não lhe falta coisa alguma. Mas agora quem resolve ser um maldito, quem faz da sua vida uma maldição, não tem outro caminho. A pessoa caminha para a morte. Mas o Senhor firma os passos do homem. O Senhor sustenta aquele cujo caminho lhe agrada. Se essa pessoa vier a cair, não ficará prostrada. Você caiu? Vacilou? Reconheça a sua parte. E reconheça a de Deus. Bata no seu peito com humildade e diga: caí porque sou humano, mas me levanto porque eu sou de Deus. Caí porque eu sou fraco, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus eu me levanto. E não estou falando aqui só de pecado não. Estou falando dos abatimentos que vêm pela tristeza, dos abatimentos que vêm pela depressão. Quanta gente sofrendo, triste, confinada, presa, deprimida porque está cercada entre paredes. E olha, chega uma hora que quando a gente vê, já ficou triste. Já começou a ficar deprimido. Foi a nossa fraqueza, foi a nossa queda. E aí, Márcio? Por minha fraqueza eu caí. Caí porque eu sou fraco. Mas pela força de Deus eu me levanto. Pela graça de Deus eu não vou me render. Jamais se render, gente. Jamais. Não se renda à tristeza, não se renda ao desespero, não se renda às más notícias, não se render jamais. Também jamais ficar depositando demasiada confiança em si mesmo, porque quando a gente confia demais na gente mesmo, a gente afunda. Não é? Tem gente que infelizmente não confia nada em si mesmo e por causa disso não é feliz. A gente tem que aprender a confiar em si também. Mas nunca em exagero. Cada coisa no seu devido lugar. Então, como assim? Confio em mim, mas confio mais em Deus do que em mim mesmo. A minha confiança não está na minha força, mas na força que Deus me dá. Inclusive tem uma palavra que diz isso para nós. Como é que nós devemos nos portar diante das situações limites da nossa vida? Na dor, Eclesiástico 2. Na dor, permanece firme. Quem é que firma os passos do justo? É o Senhor. Como é que na dor você vai continuar firme? Como é que a dor não terá o poder de abalar você? Porque te abala para te jogar no chão. Você vai permitir? Sorva a dor. Viva o luto, né? Hoje é um dia de luto para nós. Por amor que nós temos a Paula. Viva o luto. Mas não se deixe destruir pela dor. Não se deixe abalar pela tristeza. Nos compadecemos, sim. Sofremos. Mas nos deixar derrotar por aquilo que não é bom, jamais. Em Deus nós permanecemos firmes. Qual é o conselho da palavra de Deus para nós? Quando você estiver atribulado, quando as situações adversas cercarem você, quando o mundo parecer desabar sobre a sua cabeça, tenha paciência. Na dor, seja firme, para a dor não te tornar uma pessoa abalada.
E na hora da tribulação, quando o mundo à sua volta estiver abalado e caindo sobre você, tenha paciência. Porque você tem um Deus que te segura pela mão. E Deus não permite que nós entremos num buraco do qual Ele não pode nos tirar. Deus não permite que nós entremos no vale das sombras da morte, se Ele não tivesse capacidade de atravessar esse vale conosco e nos fazer sair ilesos do outro lado. Sabe, no fim do túnel tem uma luz, porque Deus caminha com você. A gente não vê a luz no fim do túnel o tempo inteiro. A gente vai prosseguindo muitas vezes na escuridão, até que uma hora a gente vê uma luz no fim do túnel. Talvez você não esteja vendo a luz no fim do túnel, mas não se abale. Porque aquele que te acompanha já percorreu esse caminho inúmeras vezes. E Ele sabe como te fazer chegar ao fim. Deus vai percorrer com você essa situação de dor e de sofrimento. E vai te levar ileso do outro lado. E olha, enquanto nós caminhamos nessa escuridão, né, sem saber para onde a gente está indo, gente, esse caminhar no escuro é uma escola de fé. Porque nós somos obrigados a confiar em Deus. Quando eu sei o que eu quero, quando eu sei o que eu faço, quando eu sei aonde eu vou chegar, quando tudo está no meu controle, eu não preciso confiar em Deus, estou confiando em mim mesmo. Mas quando as situações me escapam, ou eu confio em Deus, ou eu estou a pé, perdido no mato e sem guia. Dessa situação difícil que você enfrenta, Deus tira um bem, porque Deus sempre tira um bem de qualquer situação, por pior que ela seja. E há uma bênção nessas lutas que nós travamos. Talvez você esteja cansado, talvez você não aguente mais, né? Você diga isso: eu não aguento mais tantas dificuldades, eu não aguento mais tantos problemas. Ontem nós ficamos trabalhando, eu, o Hugo e a Priscila, que somos responsáveis pela Casa da Canção Nova daqui de Cachoeira Paulista. Nós ficamos trabalhando até quase 7 horas da noite. E começamos cedo. E muitas pequenas situações delicadas que a gente precisa tratar. Às vezes a gente olha e pensa assim, parece que não acaba mais. E a reunião termina, mas as situações não terminam. Elas nos acompanham. E olha, às vezes você fica cansado e diz assim, meu Deus, que luta! Que bom que você está vivo para lutar. Há uma bênção em nossas lutas. Porque as nossas lutas nos fazem voltar para Deus. Em meio a tantas situações que nós precisávamos ali resolver, tenho certeza que eles saíram do mesmo jeito que eu, rezando pelos nossos irmãos, apresentando aquelas pessoas diante de Deus, apresentando aquelas situações diante do Senhor, porque tem respostas que nos virão pelas mãos de Deus. Quem vai por esse caminho é um abençoado. E para quem tem a bênção de Deus, nada falta. Não é? Quem vai pelo caminho contrário, encontra o extermínio. Então, se você percebe que você estava caminhando para o seu extermínio, que você estava pegando uma estrada de morte, tem uma saída para você, tem uma saída para nós, tem uma saída para mim, quando eu me desvio do caminho. Para quem se desviou, sabe o que é necessário? Sabe o que basta? Basta a graça de Deus para que essa pessoa volte. Você pegou o rumo errado? Conta com a graça de Deus para você voltar para o Senhor. Para quem se perdeu, basta a graça para voltar. Para quem está no Senhor, basta a graça de Deus para permanecer fiel. Porque todos nós temos um espinho na carne. Todos nós temos um pecado que nós não conseguimos vencer. Você também tem? Um pecado que sempre te perturba, que sempre volta? Aquele que você sempre confessa? Todos nós temos um pecado que nós não conseguimos vencer. Todos nós temos um sentimento dentro da gente que a gente custa dominar. Muitos de nós temos uma enfermidade que nos atormenta. Quantos de nós, o nosso espinho na carne é um desgosto?
um desgosto pessoal. Tem às vezes uma coisa que você não gosta em você, uma coisa que você não gosta na sua vida. Às vezes o desgosto é dentro da sua casa, é na sua família. Às vezes você tem um desgosto profissional. E muitas vezes nós gostaríamos de nos ver livre desses males. Mas Deus nos dá uma palavra de que se a gente está com a bênção dele, é o que nos basta. A graça de Deus nos basta. Hoje o Senhor nos diz que vai fazer por nós o que Ele fez por Paulo. Muito mais do que Paulo pediu. Paulo pediu: tira, Senhor, essa dificuldade da minha vida. E Deus respondeu para ele: eu vou fazer mais por você. Eu vou te dar a minha graça. E a minha graça te bastará para você lutar e para você vencer. Repita comigo: a graça de Deus é o suficiente para mim. A graça de Deus é o suficiente. Com ela eu posso lutar. Com ela eu posso lutar. E com ela eu posso vencer. E com ela eu posso vencer. Abrace a você mesmo, se você puder, onde você estiver agora. E se você estava aflito, aflita, angustiado, temeroso, com os piores pensamentos, esperando o que tem de mais terrível aí pela frente, console o seu coração, porque não há mal que dure para sempre. Esse problema, essa dificuldade, essa aridez, essa situação difícil que você está enfrentando vai passar. O mal vai se extinguir. O problema vai encontrar solução. O que te fazia sofrer vai acabar. Essa pequena tristeza tem dias contados. Não há mal que dure para sempre, mas a bondade de Deus e o amor de Deus por você é para sempre. Para sempre. Foge do mal e faz o bem, para você viver para sempre, porque o amor de Deus para você é para sempre. Na sua fraqueza, Deus vai manifestar a sua força. Ele vai te apoiar. Deus vai te apoiar. Deus vai levantar você. Ele não permitirá que o mal vença. Então por isso nessa manhã, diante de todos os reveses da nossa vida, louvemos e glorifiquemos ao Senhor. Alegremos-nos e louvemos a Deus em nossas adversidades, porque a fé nos diz uma grande verdade. A fé nos diz que o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, nós vamos vencer. Então coragem, ânimo nesse dia, porque o Senhor luta em nosso favor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigada. Muito obrigado. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus.
compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus.